Se você está pensando em pegar um capital de giro ou ouviu falar que essa é a solução para aliviar o caixa da sua empresa, segura aí. O que era para ser solução pode virar armadilha. Tem muita gente por aí que não sabe como utilizar essa linha de crédito. Nesse vídeo eu vou te mostrar quando utilizar o capital de giro é saudável para sua empresa, quando ele é um erro e tem pegadinha, como usar com consciência sem entrar na armadilha do endividamento bancário. O meu nome é Niklaus Limburcio e neste canal ajudo empresários em cenário de crise financeira e endividamento bancário. Esses dias um cliente me procurou e falou assim: Doutor Niklaus, eu estava apertado para pagar a folha de pagamento, acabei contraindo um crédito com o capital de giro. O tempo passou, hoje eu não consigo pagar a parcela do capital de giro e estou precisando pagar a folha de novo e não tenho dinheiro. E agora? Essa história é muito mais comum do que vocês imaginam. Não é que o capital de giro é uma linha de crédito ruim, é que você precisa saber utilizá-lo. Se você usar da forma errada, é a mesma coisa de querer apagar um incêndio com gasolina. Então vamos lá, sem enrolação, o que é capital de giro? Toda empresa precisa de um capital para funcionar. E com o passar do tempo, pode ser que o empresário se veja diante de uma dificuldade financeira porque o capital que ele tinha se tornou pequeno, ou seja, a empresa cresceu e ela demanda de mais capital para girar. Pode ser que aquele recurso que ele tinha foi para contas a receber, foi para o estoque ou até para algum ativo que foi imobilizado, como um imóvel, por exemplo. E aqueles recursos passam a fazer falta no dia a dia da empresa. E é exatamente para socorrer esse tipo de situação que foi desenvolvida a linha de crédito Capital de Giro. Ela serve para você pagar os seus fornecedores, fazer frente à folha de pagamento, enfim, pagar as contas da empresa diante de um cenário de baixa liquidez. E olha, mas em cenários de baixa liquidez, em que todo mundo corre para o banco para pegar dinheiro, é preciso ter muita consciência, porque essa linha de crédito, ela fica aí em taxas de juros que vão de 1,5 até 5 e às vezes um percentual até maior por mês. Então essa decisão precisa ser tomada com muita consciência. Uma das principais razões de se utilizar de um capital de giro é, no dito popular, bancar o cliente. Isso ocorre quando você vende a crédito e paga à vista, ou seja, você entrega o produto ou serviço ao seu cliente, mas para financiar aquele produto ou serviço você tem que pagar à vista, ou seja, por exemplo, para pagar o seu fornecedor. Nesses casos, a operação de capital de giro pode ser muito positiva para a sua empresa, sobretudo se você comparar com a operação de antecipação de recebíveis e ela for mais barata. Então vale fazer uma cotação e uma comparação. Ela é muito boa também em empresas sazonais. Eu gosto muito de dar o exemplo da empresa que fabrica panetone. Você compra panetone no meio do ano? Não compra. Então, a empresa começa a comprar insumos para fazer os panetones meses antes. E ela precisa lidar com esse desencaixe financeiro. E aí, lá no final do ano, vem as receitas todas de uma vez em dezembro, janeiro. Então, para se antecipar e para preparar a produção em uma operação que tem um ciclo financeiro diferente, anormal ou incomum, esse tipo de operação de crédito pode ser muito útil. Além do panetone, a gente vê muito isso no turismo e também no comércio varejista, que tem picos de venda muito fortes ao longo do ano. Também é muito legal quando você tem uma oportunidade de realizar uma compra ou um pagamento de um fornecedor à vista com um desconto muito expressivo, mas aí você precisa fazer a conta, se vai valer a pena entre o custo e a vantagem. E quando você está com a sua gestão muito organizada, os números estão na mão, você tem muita clareza e tem um buraco de capital de giro, falta um capital para a empresa rodar, mas ela está dando resultado positivo, ela é uma empresa saudável, pode ser uma alternativa muito boa. E quando o capital de giro vai ser uma pegadinha na minha empresa? Quando ele vai ser um vilão que vai atrasar a minha vida? Eu já começo falando da má gestão. Ou seja, se você está tendo uma má gestão, os seus números não estão bons, você está tendo uma dificuldade de caixa, que é normal, é comum, isso não é um problema crucial. Muitas das vezes, o problema de caixa, ele revela um problema de gestão financeira, ou seja, a sua empresa não está performando. E aí, a ausência de caixa pode ser um sinal. Fazer uma operação como essa pode criar uma ilusão no seu fluxo de caixa, gerando um efeito de liquidez imediato e te iludindo. Aí você não vai focar naquilo que importa, que é realmente mudar as alavancas financeiras da sua empresa. E também uma pegadinha quando você paga dívida com dívida, ou seja, vai empurrando com a barriga os juros e criando uma bola de neve de endividamento financeiro. Então é muito importante você olhar a sua linha do tempo de endividamento bancário. Esse endividamento é saudável? Qual é a velocidade com a qual ele está crescendo? Também quando você confunde o capital de giro com o financiamento. Por exemplo, numa aquisição de um insumo que tem uma máquina, um ativo, que tenha o seu retorno projetado num tempo muito mais longo do que as parcelas. Ou seja, você faz uma operação de capital de giro com 12, 24, 36 meses, mas para uma operação que vai dar retorno com 48,
60 meses. Então, passa a não ser interessante porque ela vai te enforcar. Então, não confunda a operação de capital de giro com a operação de financiamento. São linhas de crédito muito diferentes. E se você está pegando esse dinheiro sem saber como vai pagar, então eu acho que essa pegadinha é das mais clássicas e gigantescas. Você sabe muito bem onde isso vai dar, né não? Já escreve aqui nos comentários se você sabe onde é que isso vai dar. E eu vou encerrar as pegadinhas aqui porque eu poderia falar inúmeras. Eu vou deixar vocês contribuírem aqui nos comentários, me ajudando a preencher essa lista de pegadinhas que envolvem o capital de giro. Mas eu vou dizer que é muito comum, pode parecer que não, mas usar o capital de giro para ajudar outras pessoas, outras empresas ou até para sustentar o padrão de vida do sócio em um momento de instabilidade financeira. Essa é uma pegadinha clássica. E se você já caiu em alguma dessas pegadinhas ou em outras, já comenta aqui nos comentários. Então eu vou te dar aqui algumas dicas do seu aliado nessa jornada, tá? Se você for fazer uma operação como essa, tenha controle financeiro. Se você não tem controle financeiro, não entra não, que você já sabe, vai dar errado, tá? Então faça os cálculos, entenda qual é o valor efetivo que você vai precisar, entenda qual é o custo efetivo desse contrato, CET, não fica se apegando aquele númerozinho ao mês, não, projeta ele ao longo do contrato, tenha clareza se você está preparado para pagar esse recurso para o banco, se você está preparado para pagar esses juros, se ele está embutido dentro do seu projeto de crescimento empresarial, se a sua empresa vai pagar esses recursos com crescimento ou se você está pagando incêndio. Então é muito importante você ter clareza a respeito dos números. E se você não tem competência, não se sente habilitado para fazer essa análise, busque um especialista em finanças para te auxiliar. Isso sem falar no amplo acesso ao conhecimento que a gente tem hoje através da internet. Então, não tem desculpa. Faça os cálculos. É papel, caneta, planilha. Números não mentem. E ao longo do contrato, vai acompanhando o desempenho desse investimento para verificar se você está indo no caminho adequado ou se teve algum imprevisto e você vai precisar se ajustar ao longo da jornada. Então lembre-se, crédito bom é crédito para crescimento, para expansão. Acompanhe essa expansão. E se você tem essa mentalidade de ficar tomando crédito para sufoco, para aperto, pelo amor de Deus, já vão começar a mudar essa mentalidade aí, já vão começar a tomar outras decisões. Se você não tem ideia de como vai pagar isso, já para já. Pede ajuda, dá um passo atrás, busca aconselhamento, porque você só vai piorar a sua situação. Então faço uma pergunta profunda aí. Esse crédito vai resolver ou ele vai só adiar o problema? Se você está inadimplente ou com medo de se tornar inadimplente, eu te convido a visualizar o vídeo que eu vou colocar em destaque aqui e na descrição desse vídeo. Eu fiz um verdadeiro roteiro de guerra, um plano de guerra para te ajudar a sair das dívidas. E se você está com dúvida se toma ou não um crédito, está com a situação relativamente saudável, eu te convido a ver um outro vídeo que eu também fiz ensinando a como tomar crédito, em que momento que eu devo tomar crédito, de que forma que eu devo tomar crédito. Fiz uma ampla explicação para te ajudar. E eu quero te convidar aqui a seguir este canal, porque eu serei o seu aliado nessa jornada contra o endividamento bancário. E eu quero te convidar a vir aqui comigo, apertar esse botão para fazer o eject das dívidas.